Eu só quero saber o que que a senhora tá esperando para começar a assumir protagonismo da sua vida. Quero só saber, assim, o que que é que passa na sua cabeça que a senhora ainda não começou a agir de acordo com aquilo que você quer se tornar. Bora conversar sobre isso? Bora pro vídeo? Coisa linda da minha vida, sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar as suas vidas, inclusive você, não é? Porque se você não quisesse protagonizar a sua vida, você não estava aqui nesse momento. E hoje o nosso papo tá reto, tá? Quero falar sobre começos, sobre você começar, sobre você colocar o pé. Por que que tem gente que consegue muitas coisas na vida, que você vê grandes resultados, grandes coisas, e pessoas que não? Já parou pra pensar isso? Às vezes a gente até se compara, né? Caramba, aquela pessoa cresceu comigo, estudou comigo, trabalhou comigo, e eu tô aqui no mesmo lugarzinho. Existe uma diferença, que é simplesmente fazer. Simplesmente começar, e existe uma magia muito grande por trás desse comportamento, tá? Que é isso que a gente vai destrinchar agora aqui nesse nosso papinho de hoje. Porque eu percebo, minha linda, que muitas mulheres incríveis não vivem nem 1% daquilo que elas poderiam, daquilo que elas gostariam de viver na vida delas, justamente porque elas têm o receio de começar, sabe? Não começam, não fazem, não se impulsionam. E obviamente que isso esconde essa inação, né, esconde crenças, feridas, às vezes até preguiça, né, tem gente muito preguiçosa. Inclusive a pessoa que nunca vai crescer na vida, que nunca vai conquistar nada na vida, é a preguiçosa. Porque quem tem preguiça não precisa de inimigo, né. A pessoa que tem preguiça, ela não consegue nem se impulsionar, pode ter todos os motivos para fazer, mas ela não consegue dar o passo, ela não consegue se impulsionar, ela não consegue agir. É uma lástima, um terrível. Mas quando a gente fala sobre dar o passo, existem muitas travas e muitas coisas que eu percebo que acontecem, e já aconteceram comigo, acho que eu já compartilhei aqui contigo isso, né. Na época, muitos anos atrás, tipo 6 anos atrás, quando eu queria começar aqui no YouTube, e aí eu ficava: "Ah, mas eu não tenho um cenário. Ah, eu não tenho isso", porque existe um lado nosso que sempre quer pintar o cenário perfeito, o lugar perfeito, a coisa perfeita, e isso faz com que você paralise na sua vida, porque o perfeito não existe. O que existe é a gente começar do jeito que dá, fazer o que dá. Só que para a gente começar a fazer o que dá, a gente precisa assumir que esperar o cenário perfeito não é a melhor iniciativa quando você quer de fato dar um salto, quando você quer mudar algumas coisas aí na sua vida. E aí existe esse passo, essa questão, né, de eu preciso me sentir mais confiante, eu preciso me sentir preparada, eu preciso estar pronta, eu preciso. E aí tudo isso é uma ideia. É uma ideia que as suas crenças pintam, que as suas feridas pintam, que a sua própria cabeça pinta para você, que nem sequer condiz com a realidade dos fatos. Porque quando eu acho que eu preciso estar pronta para agir, eu não ajo porque eu estou sempre esperando alguma coisa. E esse esperar alguma coisa, enquanto eu estou esperando alguma coisa, o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, e aí você não evolui, você deixa de crescer. Até porque a confiança, ela vem da ação, tá? A confiança, ela só vem quando você age. Então muita gente acha que é esse sistema aqui que acontece, ó. Você espera se sentir confiante para agir e ter resultado. Só que é o contrário, a gente precisa agir para se sentir confiante e aí a gente ter resultado. E aí quando eu não começo, quando eu não faço, quando eu não coloco o meu pé, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, porque ao invés de você florescer, ir para a vida e treinar as suas próprias habilidades, você vai se escondendo. E aí nesse se esconder você vai se tornando mais insegura, mais apática. Então a única coisa que separa uma protagonista mesmo da vitimista ou daquela figurante da própria vida é o quanto ela começa a fazer. E aí eu não quero que você fique presa nessa ideia de que, eu preciso fazer todos os dias, eu preciso fazer o tempo todo, sei lá o que é que você está enrolando aí para começar a fazer. Mas constância não é você fazer todos os dias, mas você fazer a maior parte dos dias. Quando eu entendi esse conceito, né, essa parte da constância, eu comecei a me sentir muito melhor e muito menos culpada em relação a muitas coisas. Então, se eu faço a maior parte do tempo, se eu tenho controle da minha vida a maior parte do tempo, se eu, até porque, né, tem coisas que a gente absolutamente não controla, e se eu tenho controle sobre o começar e o continuar a maior parte do tempo, eu já fortaleço uma imagem positiva sobre mim. E aí eu já saio desse lugar de inércia, começo a assumir esse protagonismo e as coisas vão saindo muito melhor conforme eu vou agindo.
Então, enquanto você estiver esperando se sentir confiante, o cenário perfeito, o momento perfeito, você vai ficar exatamente aí no lugar onde você tá. Porque existem coisas que só vão acontecer na sua vida quando você se mover. E aí esse movimento faz parte do primeiro eu faço, depois eu me sinto segura. Tati, isso quer dizer que eu preciso então ficar fingindo que eu me sinto bem? Não, não é sobre fingir, mas é sobre se dar o benefício do treino, se dar o benefício do desenvolvimento, se dar ali a chance de, caramba, eu não nasci pronta nisso aqui, eu vou precisar desenvolver de uma certa forma e tá tudo bem, porque todo mundo que você admira começou algum dia, deu um primeiro passo e esse primeiro passo não era um passo bonito, não era um passo perfeito, não era um passo onde essa pessoa tinha absoluta certeza daquilo que estava fazendo, que é outra armadilha da insegurança, né, eu preciso ter certeza. Às vezes as nossas certezas elas vão sendo construídas ao longo do tempo. E aí ao longo do tempo, das experiências e das coisas que você vai adquirindo na sua jornada, as coisas vão ficando mais sólidas, mais concretas dentro da sua cabeça. E aí você vai se sentindo mais confiante. Então muda a perspectiva, sabe? Muda o olhar. Começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Ao invés de ficar: "Ah, eu preciso estar pronto, eu preciso isso, preciso aquilo", o que que eu posso fazer hoje com o que eu tenho? Hoje, aqui, agora, nesse momento, como é que eu posso agir com o que eu tenho? E aí, conforme eu for agindo com o que eu tenho, eu vou melhorando, vou melhorando, vou melhorando, e aí as coisas vão ficando mais claras para mim. Talvez o que é um sonho para você agora não vai ser um sonho para você daqui a 5 anos. Isso aconteceu comigo, tá? Eu não sonho os mesmos sonhos que eu tinha lá atrás. E tem coisas que eu nem realizei nem quero, porque não faz mais sentido. Porque conforme a gente vai começando a dar passos diferentes, a gente vai acessando pessoas diferentes, ambientes diferentes, sensações diferentes, tudo diferente. E aí a vida ela vai acontecendo de uma forma também completamente diferente para você. Hello, gatinha! Interrompendo aqui a programação desse vídeo maravilhoso que você está vendo para te avisar algo super interessante aqui. Aqui abaixo desse vídeo tem um link para você baixar o material que eu preparei com todo amor e carinho para você dar adeus a Songamonga e assumir o protagonismo da sua vida. É gratuito, então não perde tempo, já faz o download aqui desse material, ó, que eu tenho certeza que ele vai fazer muita diferença aí na sua vida, na sua jornada, combinado? Beijo pra você, volta aí pro vídeo e até mais. É igual aprender a dirigir. Você já aprendeu a dirigir na sua vida? Eu lembro que eu comecei a dirigir, eu tinha ali 17 para 18 anos. E aí eu comecei a aprender, né, ter familiaridade ali com o carro. Menina, era um terror. Era uma coisa assim, do tipo, será que agora a primeira, a segunda, a terceira, a quinta que eu tenho que passar? Como que dá ré? Como que estaciona? Porque é um processo novo onde você tá dando um hiperfoco naquele lugar. E isso é desconfortável, tá? Qualquer processo de aprendizagem, de crescimento é desconfortável. Não acredite, minha linda, que qualquer coisa que você vai fazer e desenvolver na sua vida vai ser lindo, maravilhoso, cheiro de flores vermelhas e de campos dourados, porque não vai. A pessoa que te fala isso, que as coisas podem ser tranquilas, tá mentindo, tá? Porque processo de crescimento é doloroso. Se você quiser mudar qualquer coisa na sua cabeça, no seu corpo, na sua vida, vai ser desconfortável. Então imagina, se eu quando eu estava começando a dirigir lá, ou você quando estava começando a dirigir, parasse porque estava difícil. E aí eu lembro que o meu instrutor de autoescola, ele falava uma coisa que eu odiava, que era: "Sente o carro, sente o carro". Menina do céu, que ódio que dava quando ele falava aquilo. Eu: "Que merda de sentir o carro, que eu não tô sentindo nada, eu só quero sair desse lugar, aprender a fazer isso, tirar minha habilitação". Era muito engraçado. Hoje eu fico rindo porque de fato, né, a gente precisa sentir, o carro pede a primeira marcha, a segunda, a terceira, ele vai pedindo, né, ali. Então, até quando o carro é automático, você consegue perceber ali quando que ele engata outra marcha, né, ele engata outra, ele vai pedindo automaticamente. Então é muito, muito importante que a gente enxergue esse processo do começo e que é desconfortável, mas você precisa começar para colocar o pé e fazer. E não é começar grande, tá? Para com essa ideia de que: "Ai, eu preciso começar fazendo 350.000 coisas". Você só precisa fazer uma micro coisa. Qual é a micro coisa que eu preciso fazer hoje, que vai fazer a diferença amanhã e que vai me ajudar a construir esse futuro que eu quero construir? Às vezes é fazer uma caminhada, às vezes é fazer uma leitura, às vezes é se matricular num curso, às vezes é começar a estar mais consciente em relação aos seus comportamentos de padrões que você fica repetindo, às vezes é sair um pouco das redes e ler, às vezes é estudar alguma coisa, às vezes é de fato entender que você não precisa de mais conhecimento, você precisa de ação, porque
essa é uma armadilha também da insegurança, né, eu preciso de mais conhecimento, preciso de outro curso, preciso de outra coisa, e aí você nunca se move. Eu preciso de um livro, ai como que aplica tal coisa, é um livro, tudo é uma coisa muito robusta. Facilita o seu próprio processo. Se você dificulta o seu começo, você vai sempre paralisar. Então lembra, para o carro andar, eu preciso engatar a primeira. E essa, qual é a sua primeira? Qual é a primeira marcha que você precisa engatar aí para você começar e fluir com as coisas que você precisa fazer, tá? Tati, como que eu posso fazer isso? Vamos lá, que eu vou te entregar aqui, porque você sabe que eu gosto de passo a passo, né? Eu vou te entregar aqui uma coisa, um ouro riquíssimo para você já aplicar aí na sua jornada. Primeiro, tá, gatinha? Para de querer sentir. Ah, eu tô querendo sentir que eu estou pronta, sentir que eu... Meu amor, a gente nunca vai sentir que é bom o suficiente. Nunca vai sentir que tá pronta. Sentimento não é pré-requisito para ação, não. Mas quando você age, você começa a se sentir de uma forma diferente. Por quê? Eu vou lá e testo aquilo que eu consigo fazer. E aí eu vou testando, e vou testando o meu senso de capacidade. E aí eu vou aumentando. Hoje na academia eu fiz isso, né? Eu falei, cara, vou testar aqui, botar 220 quilos esse negócio aqui. Deixa eu ver como é que vai ser. Consegui fazer. Semana que vem eu vou colocar de novo. Porque eu sei que eu consigo fazer. Foi um teste. Eu não espero eu sentir que eu estou pronta para. Testa. Vai lá ver. Vai lá saber se funciona. Vai lá saber se dá certo. Para com esse negócio de querer sentir, porque o sentimento, às vezes, ele tá muito relacionado com a crença. Muito relacionado com as suas feridas. Aí a única coisa que você sente é vontade de desistir, que você não consegue, que você não vai dar conta, que é muito difícil. Começa a se dar o benefício da dúvida e fazer. E aí, quando você fizer, você automaticamente vai se enxergar e vai sentir coisas diferentes sobre si mesma. Nosso cérebro, ele funciona muito bem com uma direção clara, tá? O nosso cérebro, ele gosta de ordem, coisas organizadas. Por isso que, quando eu me organizo, isso me afasta muito desses processos ansiosos, tá? Quanto mais organizada eu sou, menos ansiedade eu tenho, ok? Porque a ansiedade, ela se apodera dessa falta de clareza, falta de direção, falta de organização. Porque quanto mais eu me desorganizo, menos clareza eu tenho, menos ações concretas eu tenho, mais ansiosa eu me sinto. Então o nosso cérebro ele gosta dessa ordem, sabe? Desse processo. Isso é muito importante. Então dê uma direção clara para essa ação. Para de dizer, ah, eu tenho que fazer tal coisa. Por quê? Porque eu tenho que fazer. Não, você tem que dar um sentido muito forte para você. Qual é o motivo pelo qual você vai fazer o que você faz? É uma conquista? É um sentimento? É uma sensação? O que você está buscando? Porque daí, quando você começa a atrelar isso a um resultado palpável, você se motiva mais para fazer aquilo que você precisa fazer. E aí, começar fica menos difícil. Porque às vezes a falta do passo vem porque você não tá claro. O motivo pelo qual eu vou dar esse passo. Eu sei que eu preciso beber 3 litros de água por dia, eu sei exatamente o motivo pelo qual eu preciso fazer isso. Só que existem vários motivos. Qual é o motivo que você vai se apegar? É pele? É intestino? É clareza? É qualidade do seu corpo? O que que é? Entende? Tem gente que se apega no funcionamento do corpo, tem gente que se apega na estética, tem gente que se apega em qualquer outra coisa. Mas dar um motivo e uma direção clara para a ação é muito importante para você se dar esse benefício do início e não ser tão trancado, sabe? Ser algo tão difícil para você. Outra coisa, a nossa identidade, ela é fortalecida pelas nossas ações. Aquilo que você faz todos os dias afeta a sua identidade. Talvez esse começo não vai transformar nada, mas a ação constante daquilo que você vai fazendo e quem você vai se tornando vai, entendeu? Então assim, começar não diz muita coisa, sim, mas continuar diz. E para você continuar algo antes, você precisa ter começado. Então começa. Porque a identidade que você tem, ela é fortalecida por aquilo que você faz, suas microações, as suas ações todos os dias. Eu já te fiz essa pergunta aqui outras vezes, né? Mas, sei lá, se você vivesse o mesmo dia aí durante 5 anos, o que seria de diferente para você? O que você ia ter conquistado? O que você ia ter mudado? Porque uma coisa que a gente tem que rejeitar muito, 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 coisa linda da minha vida, é o fato da gente estar sempre reclamando dos mesmos problemas, sempre sofrendo pelas mesmas coisas, tá? Porque angústia, aflição a gente tem, ok, todo mundo tem problema, né? Enfim, todo mundo tem. Mas caramba, sempre os mesmos. Começa a fazer movimentos diferentes, começa a se testar, a se dar esse benefício de duvidar daquilo que você acredita na sua cabeça, que é uma verdade absoluta, e vai testar. E aí a sua identidade começa a mudar, seus resultados começam a mudar,
e as coisas começam a ser diferentes para você. Então o começo, ele tem um poder muito grande de transformar outras coisas na sua realidade, desde que você continue, desde que você seja ativa nesse processo de: "Eu vou começar, mas de forma consciente e constante eu vou continuar". E lembra que constância não é você fazer todo dia, todo dia, todo dia, até porque tem coisa que nem dá pra gente fazer todo dia, mas é o que você faz a maior parte dos dias, e isso vai fazer total diferença pra você, ok? E isso também é uma habilidade, tá? Uma habilidade psicológica que a gente desenvolve. Inclusive, se você quer desenvolver mais diretamente suas habilidades, tem um clube de membros aqui que toda semana eu coloco aulas exclusivas lá, vídeos exclusivos de desenvolvimento de habilidades psicológicas, tá, minha linda? Se você gostou desse conteúdo, ele fez sentido pra você, você vai fazer o quê? Se inscrever no canal, porque todo dia tem conteúdo novo aqui, tá bom? Beijo e eu te espero no próximo vídeo.